Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dá um tempo aí para a galera chegar. Aleluias, glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Conceição. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, amém. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja Deus. Vão convidando a todos os irmãos, amém, para participar agora da nossa escola bíblica dominical, né? E hoje o tema muito interessante, bênção e maldição, né? Para a gente poder compartilhar aí com todos, amados e queridos irmãos. Aleluia, glória, amém, aleluias. Vamos acordar aí os dorminhocos. Aleluias. Compartilha esse link aí com o maior número de pessoas. Aleluias. Glória, glória a Deus. Amém. Vou dar só um tempinho aí. Amém. Seja bem-vinda, Georgiane. Vou dar só um tempinho aí, tá, irmãos? Pra gente ter um número aí maior de pessoas, para nós começarmos a nossa escola bíblica dominical. E hoje o tema é bênção e maldição. A paz do Senhor, varoas. Paz do Senhor, irmã Delvane. Amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia. O tema hoje da nossa lição é bênção. Eis que eu ponho a bênção e a maldição. Aleluia. Nós vamos aprofundar nesse tema aqui hoje. É um tema assim bem interessante. E eu estou só aguardando aí alguns minutinhos, né? São 9h33. Mais um minutinho para a gente começar. Ei, irmã Karine, seja bem-vinda. Amém, amém, amados. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Aleluias. Feliz com a presença de todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai chamando aí os irmãos aí, que eu vou começar em alguns instantes. Só estou dando um tempo para nós, né, termos mais participantes aí. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bênção demais. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Amém. Vamos começar. Acho que já deu tempo, né? Da gente iniciar a nossa escola bíblica. Aleluias. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, Elton. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, nós vamos começar hoje esse tema, a bênção e a maldição, né? Eis que eu ponho a bênção e a maldição. Eu gostaria de ler um texto inicial da palavra, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, né? Deuteronômio, capítulo 11. Aleluias. Pega sua Bíblia aí, caneta, para a gente poder... É uma escola, né? Vai fazendo as anotações aí necessárias, porque é um tema muito enriquecedor e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, né? Abra o seu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Ok. Já passamos de 30 ao vivo aí, então a escola já está com uma classe boa. Ok.
Amados, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. E, amados, como que nós podemos começar essa escola bíblica fazendo essa pergunta? Que o Senhor nos deixou, né, a afirmação da seguinte forma: eis que eu vos ponho a bênção e a maldição. E o Senhor nos deu a opção de escolha. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus está nos dando a oportunidade. Os irmãos estão me ouvindo okay, direitinho? Está tudo ok? Vai me dando retorno aí. Amém. E Deuteronômio 11, 26 a 28 nos fala exatamente isso. Porque o Senhor Deus, na sua infinita bondade, nos deu oportunidade de escolha, de livre-arbítrio. Talvez você não entenda, mas hoje você vai entender, hoje você vai compreender que isso, na verdade, não é uma coisa ruim, mas é uma bondade de Deus para os seus filhos, é uma bondade de Deus para aqueles que amam ao Senhor, uma bondade de Deus para aqueles que estão em acordo com a vontade de Deus. Se os irmãos tiverem qualquer dúvida, pode mandar aí, né? O Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, desde os tempos longínquos, né, já ensinava aos patriarcas, já ensinava aos primeiros, né, patriarcas acerca das escolhas. E eu pergunto para você, tudo na nossa vida não são as nossas escolhas, tudo aquilo que nós somos hoje é porque um dia nós não escolhemos. E o Senhor nos deixou muito claro isso nesse texto de Deuteronômio 11, quando ele diz: eis que eu ponho a bênção e a maldição. Que a palavra de Deus nos diz, nos revela que a maldição é oferecida também por Deus diante, né, de todos os momentos da vida da pessoa. A maldição e a bênção, a liberdade da escolha. Não existe mistério nisso aí. Nós somos reféns das nossas plantações. E o que você tem plantado? Né? Se você não tem gostado daquilo que você tem colhido, então começa a rever, meu querido, a sua semente, né? A palavra de Deus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Então, se a gente não produzir frutos dignos de arrependimento, Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: se nós não produzirmos esses frutos dignos de arrependimento, nós vamos ficar à mercê, né? E o texto aqui de Deuteronômio 11, versículo 26 a 28, nos diz exatamente isso. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Se eu perguntar assim, amados, quem quer ser abençoado? Todos vão levantar a mão. Quem quer ser amaldiçoado? Ninguém vai levantar a mão. Só que as nossas escolhas, né? As nossas escolhas é que vão definir o lugar onde nós vamos chegar. Eu sempre uso uma ilustração. Por exemplo, você está num terminal rodoviário de um ônibus e ali chega dezenas, centenas, né, dependendo do terminal rodoviário, de ônibus que vão para todos os lugares, né? Então você pensa comigo agora,
Deus fez exatamente isso. Imagina que o terminal, né? O terminal, essa rodoviária, é o mundo. E ali, né, todos estão... Só que nesse momento nós temos 2 ônibus. Um ônibus chamado com o destino maldição e o outro ônibus com o destino bênção. Se a gente for analisar, né, humanamente falando, todos queriam entrar no ônibus da bênção, mas as nossas atitudes, ou seja, o andar da carruagem, vamos dizer assim, o entrar, né, dentro do ônibus, é que vai definir o lugar onde que nós vamos chegar. As pessoas falam assim, eu quero ir para o destino da bênção. Mas a pessoa com as pernas dela vai entrar no ônibus da maldição. Onde que ela vai chegar? Ela vai chegar, né, no destino chamado maldição. No entanto, se a pessoa realmente entrar no caminho chamado bênção, ela vai chegar, né, no destino bênção. Não tem como, irmãos, você colher diferente daquilo que você planta. Então, muito importante a gente entender isso. Que o Senhor deixou isso muito, né, de uma forma simplória, que eu estou colocando aqui, essa ilustração, para que nós possamos entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E Ele nos deixou, né, um manual de bordo, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso manual de bordo, né? Alguns entraram pelo caminho da bênção, mas no decorrer da caminhada, o que eles fizeram? Desceram do ônibus, voltaram atrás, né? Pegaram o caminho de volta e estão querendo chegar na bênção. Não tem como. Não tem como, amados. Então esse estudo é para a gente fazer uma reflexão de qual caminho que a gente tem escolhido. Você quer chegar lá na frente e olhar para trás e falar assim, não, eu tomei o caminho certo hoje. Comece, entre dentro do ônibus chamado bênção. Como que eu faço isso, pastor? São as nossas escolhas. São o ônibus que eu peguei. Como que eu pego esse ônibus? Esse ônibus é pego da seguinte forma. Quando eu obedeço à voz do Senhor, né, eu estou seguindo, escolhendo a bênção. Eu estou entrando dentro do ônibus chamado bênção. A bênção é quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Deus não está Ele está nos mandando, né? Não é opcional. É opcional a escolha, mas a partir do momento que você entrou dentro desse ônibus chamado bênção, você vai ter que seguir esse caminho, né? Não tem como voltar atrás. A partir do momento que você levanta sua mão e você aceita Cristo como seu Salvador, você está debaixo da bênção, mas está também debaixo de uma autoridade que você precisa obedecer. E muitos não querem obedecer. Muitos não querem, né? Não estão dispostos a obedecer, né, o nosso comandante, que é o Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você que é muito importante você buscar o conhecimento da palavra e colocar em prática os princípios da palavra. Quando Deus chama Israel e diz assim, eis que eu ponho a bênção e a maldição, Deus está falando comigo também, está falando com você, que Ele continua colocando a bênção e a maldição. Os atos das nossas escolhas vão definir o lugar onde que nós vamos chegar. E o que você tem escolhido hoje? Né? Vamos ponderar as nossas escolhas, vamos ficar cientes daquilo que nós estamos plantando, porque Deus, Ele quer, meu querido, que nós pegamos o caminho da bênção, não o caminho da maldição. Nós temos consequências pela desobediência, assim também como nós temos consequências, né, pela obediência. A desobediência leva à morte, mas a obediência leva à vida e vida abundante. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: a idolatria, desobediência, vícios,
avareza, vaidade, inveja, ciúmes, ira, soberba, prostituição, fornicação, mentira, feitiçaria e outras abominações ao Senhor, pois os que assim procedem, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. As pessoas que escolheram o caminho da idolatria, da desobediência, dos vícios, da avareza, da vaidade, da inveja, dos ciúmes, da ira, da soberba, da prostituição, fornicação, mentira, feitiçaria, isso, vamos dizer assim, né, trazendo para a nossa ilustração, são vários ônibus, né, com destinos, com um único destino, né, o lago que arde com fogo e enxofre, entendeu? Algumas pessoas dizem, nunca vou pegar esse ônibus, mas estão pegando dia após dia. Estão se enveredando por esse caminho dia após dia. E quando chegam diante do lago de fogo e enxofre, não tem mais volta. Você tem ainda a escolha hoje de pegar o ônibus certo, de pegar o seu destino certo, que é a obediência. Deuteronômio 30:19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, a sua escolha vai interferir no destino dos seus filhos, dos seus netos. Então, você está muito preocupado com essa vida aqui, mas se esquece da eternidade, mas as consequências começam aqui na terra. As consequências dos nossos atos começam aqui nessa terra. As consequências, né, ou seja, no destino que a gente tomou, você vai começar a enfrentar, né, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, porém estreito, né? O caminho que leva à bênção é estreito. Nós vamos passar por caminhos muito estreitos, vai ter momento que vai ter que ir muito devagar, vai ter momento que vai ter, você vai olhar do lado, vai ter um precipício, entendeu? Mas é o caminho certo. Quem traça por ele vai chegar no lugar da bênção, no lugar da certeza da eternidade com Cristo Jesus, né? Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor. A palavra ouvir, no original hebraico, é shumar. Shumar significa, meu querido, obedecer. Ouvir e obedecer são palavras sinônimas no original hebraico. Então, quando a Bíblia diz assim, não é só ouvir, de escutar. Você escutou a palavra, mas você não ouviu, você não obedeceu, o que vai acontecer? Vai entrar no lago de fogo e enxofre. Querido, eu não posso deixar de pregar essas coisas. Eu poderia só pegar aqui, eis que eu ponho a bênção, né? Mas tem o outro lado da moeda. Os irmãos estão entendendo? Tem um outro lado da moeda. Vai interagindo comigo aqui, que eu estou vendo aí quem está interagindo. Para me saber quem está online de verdade aí, né? E outra vez o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele nos traz consequências do fruto das nossas escolhas. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Olha só, a consequência da minha salvação vai interferir na vida dos meus filhos, na vida dos meus familiares. Então, se você quer que sua vida seja abençoada, se você quer que seus filhos sejam abençoados, o que você vai fazer? Primeiro é se entregar para Cristo, meu irmão. É entregar sua vida para Jesus. Aquela história
de que assim, vai meu filho, vai para a igreja, eu não, eu sou errado, o pau que nasce torto morre torto mesmo, nunca vai se endireitar. E isso não é verdade. Porque os meus pais foram isso, aquilo, tal. Isso acarretou várias consequências na sua vida, mas você pode dar um basta hoje. Você pode dar um basta hoje. Pastor, mas o meu pai foi um assassino, minha mãe foi uma prostituta, né? E minha vida é um inferno, mas você pode dar um basta hoje. Mateus 6, versículo 24. O Senhor nos deixa, querido, uma escolha. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então você pode começar a mudar a história da tua casa, da sua família, através da sua escolha. Não espera o outro escolher, escolha você primeiro. Pastor, mas o meu cônjuge não é crente, então eu não vou para a igreja também não, querido. Uma coisa que eu aprendi desde cedo na igreja, sabe o que é? É que ninguém vai subir para o céu agarrado no pé de ninguém, não. A escolha é individual, você faz a sua parte. E você começa a dar frutos. Porque é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Tem pessoas esperando os outros dar fruto para ele dar fruto também. Não é assim que funciona. Não é. As nossas escolhas, né, vai definir também bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. As nossas escolhas também vai definir maldições sobre a vida dos nossos filhos. Então, quando o Senhor diz, eis que eu ponho a bênção e a maldição, né, você está, né, com a escolha nas mãos. Como eu falei no início, você vai lá na bilheteria e compra uma passagem com destino para Manaus. E entra dentro daquele ônibus. Você vai chegar em Manaus. Você não vai chegar em Fortaleza. Você não vai chegar em Porto Alegre. Você vai chegar lá em Manaus. Entendeu? Você comprou um bilhete. Pastor, mas e aí? Agora eu cheguei em Manaus, eu quero ir lá para Fortaleza. Você vai ter que comprar outra passagem. Então assim, você comprou o bilhete da bênção. Como que você compra o bilhete da bênção? Obedecendo. Você chega lá na bilheteria e você faz, né? Assim, não, qual que é o preço da passagem? O preço da passagem, sabe o que é? Obedecer aos princípios. No caminho que a gente traça com o Senhor, eu estou fazendo isso aqui uma alegoria para você poder entender exatamente o que eu estou falando. Jesus, ele pregava por parábolas e as pessoas simples entendiam, né? Então, que o Espírito Santo de Deus possa fazer você entender neste momento aquilo que Ele quer passar para você, que é exatamente isso. Quando você escolhe o caminho que você quer seguir, aí, o que acontece? Por exemplo, você quer viver muito, então você vai lá e compra um bilhete de honra, pai e mãe. Então, aquilo ali é o bilhete que você comprou, é a passagem que você comprou para você viver muito. Então, você vai lá, o preço de você chegar na honra, na vida abençoada, é o preço de você obedecer ao princípio da palavra. Você vai chegar num lugar chamado vida abundante. Os irmãos estão entendendo? Vai falando amém aí. Eu estou tentando ser o mais claro possível. Quando você, por exemplo, quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que comprar um bilhete chamado o quê? Chamado esvaziar-se de si mesmo, abrir mão do orgulho, abrir mão da vaidade exacerbada, abrir mão da inveja, da porfia, da prostituição, da lascívia, da ira, da cólera. Então, quando você abre mão disso aí, você está juntando, né, um grande arsenal para você poder comprar passagens que vão te levar para vários, né, destinos de muitas bênçãos sobre a sua vida. Aleluia, os irmãos estão entendendo, né? Louva a Deus por isso. Então começa, querido, a investir nisso na sua vida. O pastor, né, eu estou aqui como líder para dizer para você exatamente o que você tem que fazer, mas a escolha é sua.
Quantas pessoas que a gente chega para dar um conselho, né? A gente chega para poder falar alguma coisa, por quê? Porque a gente quer o bem da pessoa. Ó, fulano, eu estou aqui, né? Um exemplo, vou na casa de uma pessoa e falo assim, ó, fulano, eu estou aqui para dizer para você, olha, que tem passagem para você poder comprar, mas eu não tenho como te emprestar, né? E essa moeda não é uma moeda que você passa de uma pessoa para outra, não. Isso aqui é você que vai ter que juntar, é como se você tivesse um cofrezinho, né? E só você consegue colocar essa moeda dentro desse cofrezinho, né? Com as suas atitudes, com os seus atos. Então, por exemplo, quando você quer chegar a um destino chamado vida abundante, eu já falei aqui, você tem, né, que viver uma vida entregue à obra de Deus, às coisas de Deus. Quando Jesus diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A irmã Delvane está perguntando aqui, peraí, deixa eu acessar aqui. Pastor, eu dou bom testemunho para os meus filhos, mas eles não aceitam a igreja comigo. Me aconselhe aí, por favor. Então, irmã, você vai continuar fazendo a sua parte, aquilo que eu falei. Porque o maior exemplo, como você já falou, você já está dando. Mas a escolha é deles. Mas na minha experiência, o que eu creio e acredito, sabe o que é? É que a oração de um pai e de uma mãe, né, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Eu conheço vários testemunhos de pais e mães que passaram a vida inteira orando pelos seus filhos até que chegou o dia que eles se converteram. Entendeu? Então, você vai continuar dando testemunho, você vai continuar sendo uma bênção na vida dele e um dia a ficha deles vão cair. Porque eu acredito, a Bíblia diz o quê? Que o Senhor é Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas usa de misericórdia. Olha só, Deus usa de misericórdia para com a vida dos seus filhos, irmã Delvane. Por quê? Porque você ama a Deus, você está na casa do Senhor, você faz as coisas. Então você pode ter certeza que Deus vai fazer o uso de misericórdia sobre a vida dos seus filhos. Né? Por mais que hoje eles não entendam isso, um dia eles vão entender. Eu acredito assim, baseado nas Escrituras. Então continua firme que o Senhor vai te dar vitória. Né? Eu conheci um pastor, né, que ele orou 22 anos pela conversão dos seus filhos. Né? Um pastor, um homem íntegro, temente a Deus. Tinha vários filhos que se desviaram. Mas esse se desviou por mais tempo, ficou mais de 20 anos, né, fora. Até que um dia ele se converteu. Converteu de verdade, por causa da oração do seu pai. Então, né, eu já contei essa história aqui, que foi feito um estudo genealógico, né, de duas pessoas que nasceram no século XVIII. Um de um assassino e outro uma árvore genealógica de um pastor temente a Deus, de um homem íntegro. E aí descobriu-se, né, nessa pesquisa que aquele homem que era um assassino, um homicida, a sua descendência, né, seus filhos, netos, tataranetos, eles foram só pessoas de má índole, bandidos, prostitutas, assassinos. Entendeu? No entanto, aquele homem íntegro ali, temente a Deus, que era um pastor, um reverendo que existiu no século XVII, descobriu que da descendência dele só saíram grandes homens, grandes mulheres, né? Pessoas de bem, juízes, políticos honestos, né? Raridade de se ver, né? Foi feito, isso é um estudo, e doutores, ou seja, aquele homem que escolheu a bênção lá atrás teve consequência na vida dos seus filhos e netos e tataranetos. Mas como eu falei, você pode mudar o destino através da sua escolha. Você
escolher a bênção hoje, porque o que eu acho mais lindo nas Escrituras é o fato de Deus nos dar a oportunidade de nós escolhermos, irmãos. Porque, né, eu acredito na misericórdia e na graça. Né? A graça nós nunca vamos... a graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecíamos a salvação, mas Jesus veio, morreu por nós. Isso é a graça. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estava condenado ao fogo do inferno. Jesus veio, morreu por nós. Isso é graça. Nós não poderíamos pagar essa conta. E Jesus pagou por nós e Ele disse, tetelestai, está pago. Amém. Amém, irmã Conceição, né? Falando sobre os seus filhos. Eu creio também, querida, em nome de Jesus, muito em breve, né? Eu creio nessa palavra, né? Que Deus é um Deus misericordioso e Ele que, né? Como diz lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa. Existe uma promessa, né? Então, qual que é o conselho que eu dou para você? Como eu estava falando, às vezes você chega na casa da pessoa para dar um conselho e fala assim, fulano, não faz isso não. Releve algumas coisas. Começa a mudar a tua atitude, né? Amém, Karine, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a vida do seu filho, em nome de Jesus. Fica firme, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, olha só. Quando você chega, por exemplo, para aconselhar uma pessoa, trazendo para a nossa ilustração, né, do ônibus, você chega só falando, ó, você quer chegar lá em Fortaleza, então você vai ter que pegar esse ônibus aqui, né, você vai com esse destino, aí você vai ter parada em tal lugar, você vai parar em tal lugar, então tem um manual de bordo. Então a Bíblia é exatamente esse nosso manual de bordo. Ó, toma cuidado, né, com esse. Se a gente trocar esse ônibus por um carro, né, e você fala assim, eu quero chegar lá em Fortaleza, você não pode pegar uma estrada que vai para Porto Alegre. Não tem como. Assim, quando a gente pega um carro com destino a Fortaleza, imagina só, troca o nome Fortaleza, você pega um carro com destino à bênção. Né? E essa bênção você vai ter que pegar, ó, você tem que pegar a BR-116 e andar tantos quilômetros. Depois você pega uma outra BR. Então você vai pegar o seu mapa, não é assim? E o nosso mapa é esse aqui, ó. Esse é o nosso mapa. Então, tudo, né? Não adianta, por exemplo, eu orar pela sua vida se você não tiver atitudes. A minha oração é para que você tenha atitudes, né, dignas de arrependimento. Amém. Sejam bem-vindos os familiares da irmã Delvan, estão assistindo aí. Aleluia. Todos os queridos são muito bem-vindos, né? Os irmãos da igreja, fora da igreja. Importante você estar compartilhando esses vídeos, porque isso é enriquecimento espiritual para a sua vida, né, para a sua família. Então as pessoas precisam entender isso. Tem pessoas sofrendo, irmão, dentro da igreja. Sabe por quê? Porque mesmo estando dentro da igreja, não são obedientes. O pastor pode falar 1000 vezes, mas continua errando nas mesmas coisas. Então, irmão, não adianta, falar assim, ó, fulano, para você chegar em Fortaleza, você tem que pegar esse caminho. Aí a pessoa fala assim, tá bom, pastor, beleza. Aí pega o caminho que vai para Fortaleza. Ô, pastor, por que eu não chego em Fortaleza? Né? Pastor, por que eu não chego em Fortaleza? Eu falei assim, ô filho, porque você pegou o caminho errado. Ô filho, você está pegando o caminho errado, você nunca vai chegar em Fortaleza. Você nunca vai chegar no destino bênção. Porque você não ouve, né, o conselho, né, de quem conhece o caminho. Você não ouve. Amém. Olha só, nossa palavra chegando lá na Itália. Oh, glória a Deus. Como eu tenho falado aqui, a palavra de Deus tem chegado em vários lugares do mundo. Estados Unidos, Portugal, Itália, Roraima, Rondônia, Ceará, né? São Paulo, Rio. Louvado seja Deus. Amém. Né?
uma das coisas boas, né, que aconteceu nessa pandemia é exatamente o crescimento, né, de seguidores, né? Nossa página na internet está chegando a quase 2.000 seguidores, né, fixos. Então, por isso da importância de você estar compartilhando isso, né? Estar divulgando esse trabalho para que essa palavra não fique só presa a você. Às vezes a pessoa acha que o pastor está querendo aparecer. Não, meu irmão, não estou querendo aparecer não. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero ser bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Ok? Então, aprenda a ouvir. Olha só, o sacerdote no Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 27, a Bíblia diz assim: como sacerdote decretar, assim será. Hoje as pessoas não ouvem, pastor. Só que se esquece. Eu não estou falando em causa própria. Você ouve se você quiser. Mas como pastor e líder, eu preciso te ensinar isso. Eu preciso dizer para você como você vai chegar no destino chamado bênção. E isso aqui são as ferramentas. Só que as pessoas chegam na igreja, ou chegam na sua casa, ouvem aqui e saem aqui. Não tem como não, querido. Aprenda a ser obediente às Escrituras. Aprenda a ouvir o conselho do pastor. Se a ovelha ouvisse o conselho do pastor, não passar por muita coisa. Eu conheço muitos, eu não falo isso para minha glória, não é para a glória do Senhor. Todas as pessoas, desde o primeiro dia dessa igreja, nós já estamos caminhando para 11 anos, fora os anos que eu já era pastor, todas as pessoas que ouviram os meus conselhos como pastor da palavra, foram bem-sucedidos. Foram muito bem-sucedidos e são bem-sucedidos, né? Deus tem abençoado dia após dia. Existiam decretos de morte, porque tinham pais com maldições, tinham familiares com maldições, mas o poder da obediência é tremendo. O poder da obediência, meu irmão, né? Porque quando a gente obedece, a obediência quebra, né? A gente aprende isso, a obediência ela quebra a maldição. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender. Tem pessoas que nunca conseguiu ficar no emprego. Ô, minha querida, seja bem-vinda, né? Ó, o Ceará entrando aí, ó. Marcileia, lá de Aracati, minha prima. Seja bem-vinda, querida. Então, nós estamos aqui, vários estados do Brasil, vários países do mundo assistindo aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Então, olha só. Tem pessoas que têm maldição na sua vida, né, por conta de escolhas erradas dos seus pais, por conta de idolatria. Apocalipse 21:8, vamos lá. Idolatria, Apocalipse 21:8. Idolatria, desobediência, vícios, avareza, vaidade, inveja, ciúmes, soberba, ira, prostituição, fornicação, mentira, feitiçaria e outras abominações ao Senhor. Então, tudo isso aqui são bilhetes, passagens que talvez os pais, os avós compraram com destinos que foram destinos ruins. E os filhos nasceram nesse caminho. E agora? Aí é que entra a graça, a misericórdia e a compaixão. Você está me ouvindo agora. Isso é misericórdia de Deus. Porque você está aqui agora e você tem a oportunidade de mudar tudo isso na sua história. Um dia o Senhor me alcançou e mudou tudo. Existe um decreto de morte na minha vida. Existiam vários decretos em várias áreas da minha vida de morte, né? E o Senhor mudou a minha sorte. Por quê? Porque eu entrei no caminho chamado obediência. Não é porque eu sou melhor, não. É porque um dia essa palavra entrou na minha vida e mudou o meu histórico de vida. E mudou também o histórico de vida dos meus filhos. Eu tenho certeza disso.
A gente passa por luta, a gente passa por aflição, mas tem de bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Né? E aí o que acontece? A pessoa quer, por exemplo, ser abençoado, ter saúde, mas não cuida do templo do Espírito Santo. Um exemplo, estou dando um exemplo. A Bíblia diz que aquele que não cuida do templo do Espírito Santo vai ser destruído. É um decreto. Como que essa pessoa é destruída? A doença vem, querido. As doenças vêm, não é porque Deus não teve misericórdia, não. A pessoa come 1 quilo de doce todo dia, a diabetes vai destruir ele. Os irmãos estão entendendo? Consequência dos atos. Né? Estou dando um exemplo. Traz agora para o mundo espiritual. Um exemplo físico, traz agora para o mundo espiritual. Se você vive uma vida de idolatria, por exemplo, quais são as consequências da idolatria do ponto de vista bíblico? Vai pesquisar. Quando eu falo idolatria, não é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, tá? Tudo. Quando o trono do seu coração é outra coisa que não seja Deus. Por exemplo, qual que é a consequência da idolatria ao dinheiro? O que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ok? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você ama o dinheiro, você não pode amar a Deus. Foi Jesus que falou isso. Porque ou você ama a Mamon ou você ama a Deus. Não tem como amar os dois. Não tem. Então, qual é a consequência de você amar o dinheiro? Distanciar-se de Deus. É por isso que tem muita gente que vai e quando recebe um dinheiro, quando ganha um dinheiro, se distancia de Deus. É fato isso que eu estou falando para você. Porque o amor dele está no dinheiro. Você já ouviu essa história? Isso não é o primeiro caso, não, nem vai ser o segundo, não. São milhões de casos assim. A pessoa está fiel na igreja, aí recebeu um dinheirinho, velho. Entendeu? Recebeu aquele dinheirinho foi o suficiente para levar ele para longe de Deus. Por quê? Porque o mamon que reina ele. Lembra do jovem rico? O amor dele era o dinheiro, eram os bens. E Jesus falou o seguinte, olha, eu posso mudar o teu percurso. Se você comprar de mim agora esse bilhete, ou seja, sacrifica mamon. Quem ama o dinheiro tem que sacrificar mamon, querido. Não adianta. Tem gente que não pode ouvir falar de dinheiro, o pastor está falando de dinheiro agora. Se você ouve falar de dinheiro e isso te causa constrangimento, você precisa se converter. Precisa se converter, porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. É incrédulo que vê dessa forma. Tem pessoas que não podem ouvir falar de dinheiro, que falam assim, aquela igreja fala de... É porque você precisa se converter, meu amado. Porque dinheiro você não leva um centavo dessa vida para outra. Não leva nada. Nada. Nem o par de roupa que você vai enterrar, você vai levar. Ele vai ficar lá, vai estragar lá. Então por que eu estou falando isso? Porque você precisa de entender a palavra de Deus. Isso que eu estou falando para você é a palavra de Deus. Aquele jovem rico, ele escolheu o quê? Escolheu mamon. Então, tudo aquilo que a gente escolhe e põe no lugar de Deus, nós vamos ter consequências. Isso eu estou falando da idolatria. Olha só, o leque que abre aqui. São vários. Por exemplo, eu vou falar agora de orgulho. O soberbo. Qual é a consequência da soberba, do orgulho? É uma semente. Qual que é a consequência? A Bíblia diz o que sobre o orgulho? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O que é resistir? Deus não quer nem papo. Sabe aquela pessoa que você evita? Deus evita o soberbo. E quanto maior a soberba, maior a queda. Consequência da soberba.
E qual que é a consequência da humildade? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Olha só, irmão, é nítido. Deus dá graça. O que é graça, meu irmão? Que você não merecia. Deus te dá porque você é humilde. É isso. E humildade e soberba nada tem a ver com posses financeiras. Eu já expliquei isso aqui na igreja, torno a falar para você. Tem pessoas de posses financeiras, né, bem financeiramente, que são humildes. E tem pessoas pobres, né, são pobres na verdade 2 vezes. São pobres mesmo, espiritualmente, porque são soberbos, né? Então, por exemplo, a pessoa está passando necessidade. Dá um exemplo. Aí você vai e compra uma cesta básica para a pessoa. A pessoa passando necessidade. Você chega assim, ó, mas esse arroz aqui eu não gosto, não. Infelizmente, irmão, isso acontece muito. Ah, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Isso é humildade? Isso eu já presenciei. Não estou falando de coisa ruim, não. Estou falando de arroz. Mas eu gosto é daquele lá. Ó. Isso é humildade? Não. Tem pobre soberbo. E a pior coisa que tem é pobre soberbo. Porque além da pessoa estar passando por aquela dificuldade, como que ela vai sair daquela dificuldade? Nunca, se ela não mudar os atos dela. Então tudo passa por um processo de obediência à palavra. Qual que é a área da sua vida que você está fracassando? Pergunto para você que está me assistindo agora, qual é a área da sua vida que você está fracassando? Você anota essa área aí. E aí você vai procurar a base bíblica para saber do fracasso. Eu tenho errado em cima disso aqui? Se você não tem errado, continua firme. Mas se tem brecha, você precisa mudar a sua semente. Grandes vencedores, grandes conquistadores foram pessoas que tiveram atos de conquistadores. Você vê isso nitidamente na vida de Josué e Calebe. 10 espias murmuraram e falaram coisas terríveis. Mas 2, Josué e Calebe, tiveram um espírito diferenciado. Números capítulo 14. O espírito diferenciado é daqueles que obedecem às Escrituras, que creem na palavra de Deus. Amém, amados? Quem está me entendendo isso? Eu tenho muita coisa para falar aqui. Né? E o tempo já está encerrando. Não quero deixar esses vídeos muito compridos, não, porque depois as pessoas, né, não vão querer assistir. Né? Porque hoje nós vivemos num momento tão difícil que as pessoas ficam horas na frente do celular e tudo, mas o estudo da palavra não pode passar de tantos minutos. Infelizmente. Aí você vê as consequências. E a gente tem que fazer de tudo para poder alcançar o maior número de pessoas. Né? É o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo diz, né? Eu me fiz de grego para ganhar grego, me fiz de judeu, de romano. Não importa que o evangelho de Cristo seja pregado. Uns pregam por contenda, outros por vanglória, mas importa que o evangelho de Cristo seja pregado a toda criatura. O evangelho precisa ser pregado. Né? Então, amados, escolhe hoje, né, para a gente encerrar aqui. Na semana que vem eu vou continuar com esse tema, porque esse tema é muito bom. Escolhe hoje a bênção. Deuteronômio 26, escolhe hoje a bênção. Né? Porque você vai chegar no caminho, você vai chegar no destino chamado bênção. Né? A obediência, né, de Josué e Calebe fizeram com que eles entrassem numa terra que mana leite e mel. Aleluia. Eu fico feliz de ouvir isso das irmãs aí,
Que pena que está acabando. Tá bom o estudo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, lembre-se, eu tenho certeza que essa ilustração não vai sair da sua cabeça. Qual ônibus que você está pegando? Qual o destino que você quer chegar? Começa a comprar bilhetes que vão te levar para a bênção. E esses bilhetes são comprados com princípios estabelecidos por Deus para chegar a um fim, que é colocar você por cabeça e não por cauda. Quer te fazer próspero. Aí entra a questão da prosperidade. Né? Tem pessoas que querem ser prósperas, mas não obedecem a palavra, então não tem jeito. Né? Tem pessoas que querem viver muito, mas desonram o pai e a mãe. Então tudo vai ter consequência. Os nossos atos vão ter consequência. Então eu procurei aqui ser o mais objetivo e para que você entenda de uma vez por todas que Deus quer que você chegue num destino chamado bênção. Para quê? Para que você possa conquistar. Aí tem as conquistas, né? Nós vamos falar sobre as conquistas. Eu falei aqui, por exemplo, as consequências da idolatria. Eu falei aqui, por exemplo, as consequências do orgulho, entendeu? Do ponto de vista bíblico, né? Por exemplo, tem consequências da prostituição. Consequências físicas, consequências espirituais. Pessoa que tem vários parceiros sexuais. Eu vou entrar nessa área mais para frente, porque isso é maldição para a vida da pessoa e acarreta na vida dos filhos. Tá? Por quê? Porque a pessoa escolheu um caminho chamado maldição. Tem, por exemplo, né, casais que são crentes, que vivem assistindo filmes pornográficos. Qual que é a consequência disso, irmão? Nem tinha pensado nisso aqui, estou falando aqui. Eles querem dar uma apimentada no relacionamento. Meu Deus do céu. Então toma cuidado com os tickets que você tem comprado, com as passagens que você tem comprado, porque tem um destino. Princípio que a gente quebra nos leva a um destino. Princípios que a gente obedece nos levam a um destino. Amém? Ok. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Quero orar por cada pessoa que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir, né? Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada irmão e irmã que está aqui nos assistindo. Meu Deus, que essa palavra venha, meu Deus, reinar em cada coração, em cada vida, em cada lar. Meu Deus, venha repreender todo espírito que não provém do Senhor, toda obra contrária, toda obra, meu Deus, que o inimigo intenta contra os lares. Meu Deus, que os bilhetes, que os tickets possam ser mudados, né? Que possamos comprar tickets que nos levam para a bênção, através dos princípios estabelecidos por Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Meu Deus, que cada pessoa tenha a oportunidade de comprar novos tickets a partir de hoje, a partir de agora. Que o Senhor mostra na vida de cada um aqueles que têm errado, aqueles que estão em desobediência às Escrituras, meu Deus. Desperta, Deus, fala, continua falando, continua dando graça, humildade, e que nós possamos, meu Deus, ser cheios da Tua presença, Pai. Nos dê um dia abençoado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Só lembrando os irmãos que hoje, 7h30 da noite, 19h30, né? Aí é a hora que todo mundo diz, acabou. Que pena. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, compartilha ele nos grupos, manda o link lá no WhatsApp, com o maior número de pessoas. Fala, eu ouvi um estudo aqui, o pastor deu lá na igreja, uma bênção. Você precisa de ouvir, então você está sendo um instrumento para levar essa palavra, irmão, para o maior número de pessoas. Como eu falei, teve gente aqui da Itália, Estados Unidos, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares do Brasil e do mundo ouvindo essa palavra. Deus te abençoe, fica na paz e até hoje à noite, 7h30, nós vamos estar aqui no culto online também, você que está longe, não pode vir à igreja,
Quem vem à igreja, vem de máscara, tem álcool aqui, vai ser uma bênção. É o que nós já sabemos disso, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Deus abençoe, em nome de Jesus, um grande beijo.